Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. A Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus, com Sua Santidade, o Papa Leão XIV. Com vocês nessa transmissão, nesse 25º domingo do Tempo Comum, Jackson Erpen na coordenação dos trabalhos, temos Padre Felipe Herrera e na parte técnica, Gustavo Messina. Em nome do Dicastério para a Comunicação, começo saudando então as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular Rádio Amparo, Lisboa, Portugal, Rádio Exclusiva FM em Pompeu, Minas Gerais, Rádio Amar e Servir, da Companhia de Jesus no Brasil, Rádio Fé e Luz de Campinas, os mais de 200 canais conectados da Rede Evangelizar de Rádio, Web TV Tropicana, EWTN Rádio e TV, TV Canção Nova. Um bom dia, um bom domingo a você que nos acompanha pelo Facebook, você que está conosco pelo nosso canal YouTube, também pelo nosso site, o Vatican News. E as imagens que nos chegam da Praça São Pedro, realmente um belo domingo, céu azul, poucas nuvens, temperatura por volta dos 28 graus. Então, milhares de fiéis, peregrinos e turistas aguardando então ansiosamente esse tradicional encontro dominical para ouvir então a pregação do Santo Padre, inspirado então no Evangelho do domingo. Hoje a liturgia nos propõe São Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 13. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essa mesma Praça São Pedro, que no final da manhã de ontem acolheu milhares de participantes do jubileu dos operadores de justiça, vindos de várias partes do mundo, também delegações do Brasil, delegações de Portugal, jubileu que continua a pleno título, e que teremos ainda proximamente o Jubileu dos Catequistas, 26 e 28 de setembro, também o Jubileu do Mundo das Missões, Jubileu dos Migrantes, Jubileu da Vida Consagrada, Jubileu da Espiritualidade Mariana. Mas na manhã de hoje, o Santo Padre presidiu a celebração eucarística na paróquia de Sant'Anna, no Vaticano, antiga igreja construída, inaugurada em 1583 e que foi transformada então em paróquia por Pio XI em 1929 e confiada então aos agostinianos. Concelebraram com o Santo Padre, por isso o novo prior-geral dos agostinianos, Padre Josef Faro, também o Padre Mário Milardi, que é o pároco então da paróquia Sant'Anna, no Vaticano. Uma homilia muito articulada do Santo Padre o Papa Leão XIV, que recomendamos naturalmente que todos possam lê-la na íntegra e assimilar então em seu coração. E agora abrem-se as janelas do apartamento pontifício, todas as atenções se voltam então para o Papa Leão XIV, que saúda e é saudado pela multidão presente na Praça São Pedro. Preparemos-nos então para ouvir sua reflexão. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Queridos irmãos e irmãs, bom domingo! La parabola che ascoltiamo oggi dal Vangelo ci fa riflettere sull'uso. A parábola que hoje ouvimos no Evangelho nos faz refletir sobre o uso dos bens materiais e, de um modo geral, sobre como temos administrado o bem mais precioso de todos, que é a nossa própria vida. Na narrativa vemos que um administrador é chamado pelo seu senhor a prestar contas. Trata-se de uma imagem que nos diz algo muito importante. Nós não somos senhores da nossa vida, nem dos bens de que gozamos. Tudo nos foi dado como dom pelo Senhor, que confiou esse patrimônio ao nosso cuidado, à nossa liberdade e responsabilidade.
Um dia seremos chamados a prestar contas do modo como administramos a nossa vida, os nossos bens e os recursos da terra, tanto perante Deus como perante os seres humanos, a sociedade e, sobretudo, aqueles que virão depois de nós. O administrador da parábola procurava simplesmente o próprio lucro, mas, ao chegar o dia em que a administração lhe é retirada e tem de prestar contas, deve pensar no que fazer em relação ao seu futuro. Nessa difícil situação, ele compreende que o mais importante não é a acumulação de bens materiais, porque as riquezas deste mundo são passageiras. Então, concebe uma ideia brilhante. Chama os devedores e abate as suas dívidas, renunciando assim à parte que lhe caberia. Dessa maneira, ele perde a riqueza material, mas ganha amigos que estarão prontos para o ajudar e apoiar. Inspirando-se nessa narrativa, Jesus nos exorta: arranjai amigos com dinheiro desonesto, para que, quando esse faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Com efeito, se o administrador da parábola, mesmo na gestão da riqueza desonesta deste mundo, consegue encontrar uma maneira de fazer amigos, saindo da solidão do seu egoísmo, mas ainda nós, que somos discípulos e vivemos à luz do Evangelho, devemos usar os bens do mundo e a nossa própria vida pensando na verdadeira riqueza, que é a amizade com o Senhor e com os irmãos. Caríssimos, a parábola nos convida a nos perguntar como estamos administrando os bens materiais, os recursos da terra e a vida que Deus nos confiou. Podemos seguir o critério do egoísmo, colocando a riqueza em primeiro lugar e pensando apenas em nós mesmos. Mas isso nos isola dos outros e espalha o veneno de uma competição que muitas vezes gera conflitos. Ou podemos reconhecer tudo o que temos como um dom de Deus a ser administrado e usá-lo como instrumento de partilha para criar redes de amizade, de solidariedade, para edificar o bem, para construir um mundo mais justo, mais equitativo e fraterno. Rezemos a Santíssima Virgem para que interceda por nós e nos ajude a administrar bem o que o Senhor nos confia com justiça e responsabilidade. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Digne ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Saluto com afeto. Saúdo com afeto todos vocês presentes na Praça São Pedro e coligados por meio dos meios de comunicação. Dirijo, antes de tudo, aos representantes de diversas associações católicas comprometidas na solidariedade com a população na faixa de Gaza. Caríssimos, aprecio a vossa iniciativa e também de muitas outras em toda a Igreja. Expressam proximidade aos irmãos e às irmãs que sofrem naquela terra martirizada. Com vocês e com os pastores das igrejas na Terra Santa, repito, não tem futuro baseado na violência, exílio forçado, na vingança. Os povos têm necessidade de paz. Quem os ama verdadeiramente trabalha pela paz. Saluto i pellegrini della diocesi di Mindelo, Capo Verde. Saúdo os peregrinos da Diocese de Mindelo, em Cabo Verde. Agora a saudação aos vários grupos. Grupos vindos também da Angola, da Polônia. Da Ciudad Real em Espanha, da Porto, Portugal. Também um grupo proveniente de Porto, da cidade de Porto, no Portugal. Saluto i sacerdoti della Compagnia di Gesù. Saúdo os sacerdotes da Companhia de Jesus, que iniciam um percurso de estudo em Roma. A Sociedade de São Vicente de Paulo. Os fiéis de Sorã, Pescara, Macerata, San Giovanni e Marignano, Venezia, Bassano del Grappa,
Santa Caterina Villamosa, Taranto. Somma Vesuviana, Ponzano Romano, Santo Padre, então, nomeando as cidades de proveniência dos vários grupos presentes na Praça São Pedro, agora citando os grupos italianos. Il coro femminile di Malo, a Vicenza, la Fondazione Oasi Nazareth di Corato, l'Associazione Heart, Mani e Cuore, e un ricordo speciale per le persone malate di Alzheimer e di atassia. Dirige então as pessoas, seu pensamento, as pessoas afetadas pelo Alzheimer e pela ataxia. A saudação a todos, desejo então um bom domingo. Santo Padre, que em seus apelos, após rezar a oração mariana do Ângelus, fazendo novamente um forte apelo pela paz, especialmente hoje dirigindo seu pensamento às tantas associações da Igreja, não só que trabalham em favor da população de Gaza. E assim nós concluímos a nossa transmissão do Ângelus neste domingo, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpin. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.